Bom, gente, bem com vocês? Meu nome é Mayara. Hoje vim trazer mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a série Agatha Desde Sempre. Eu não quis fazer assim um vídeo para cada episódio, então eu resolvi fazer todos os episódios juntos em um vídeo só. Espero que esse vídeo não fique muito longo e, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, já no primeiro episódio a gente vê ali o que eu já tinha visto nos trailers. A gente vê a Agnes, que é a Agatha, né? Que ela começa sendo chamada de Agnes, sendo chamada para resolver um caso de uma moça, de uma mulher que foi encontrada morta. E essa mulher dá a entender que é a Wanda porque ela tá com os dedos, as pontas dos dedos preta, de tanto usar o Darkhold, como a Wanda mostra as mãos da Wanda quando ela destrói todos os Darkholds, então dá a entender que é a Wanda nesse episódio. Bom, e já ali no primeiro episódio a gente tem o encontro da Agatha com o jovem, que ele invade a casa dela e ela acaba prendendo ele, faz um tipo de interrogatório com ele e ele acaba ali conjurando tipo um feitiço, alguma coisa. Ele diz, ela mostra a foto do corpo da moça e ele diz, não tem nada, aí só tem flores, só tem um jardim. Então ali ela vai vendo que tem alguma coisa errada e ela vai voltando a investigar de novo todo o caso, sabendo que tem alguma coisa errada com a cabeça dela. Então ali depois ela vai investigar, ela vai ver o corpo da moça que ela encontrou e no pé dela tem um papelzinho com a identificação, tem W Max Moffin. Então, dando a entender que era a Wanda Max Moffin. No pé aparece bem assim, 13 de outubro, W Max Moffin. Então, dando a entender que é a Wanda. Bom, gente, e aí que a gente descobre que a Wanda, quando destruiu todos os Darkholds, acabou deixando a Agatha presa em um feitiço distorcido. E ela ficou presa ali durante 3 anos nesse feitiço distorcido. Então, ela ficava presa em outra realidade, convivendo com as pessoas normais que não estavam presas naquela realidade onde ela estava, falando com todos, só que eles falavam com ela e ela ficava estranha porque ela estava presa nesse feitiço. Bom, gente, o que esse primeiro episódio deu a entender mesmo foi que foi o jovem que libertou, que quebrou o feitiço que estava aprisionando a Agnes, a Agatha no caso, né? E porque quando ele foi preso por ela, ele começou a conjurar o feitiço. E depois disso ela começou a lembrar das coisas. Então foi ele, aqui o episódio dá a entender que foi ele que... Misericórdia, é uma moto, faz esse barulho. Então, o episódio dá a entender que foi ele que libertou a Agatha. Bom, e no segundo episódio já começa com o jovem pedindo para que a Agatha leve ele para cruzar o caminho das bruxas junto com ela. E ela até chega a perguntar para ele por que você quer cruzar o caminho das bruxas se você já se mostrou ser tão poderoso, porque quebrou o feitiço. E aí foi a confirmação, que foi ele que quebrou o feitiço da feiticeira Escarlate. E ela fala isso, você quebrou o feitiço da feiticeira Escarlate. E ele disse que quer ir em busca de poder, o que a gente aí já suspeitava que era mentira dele, mas foi isso que ele falou pra ela nesse episódio. E quando ela pergunta o nome dele, ela pede pra que ele se identifique e fale o nome dele. Ele fala o nome, mas pra gente e pra a Agatha só aparece um símbolozinho na boca dele. Então ele pode até ter falado aqui nesse episódio o nome dele, mas não dava pra gente saber quem era por causa desse feitiço que só fazia o símbolo na boca dele e não deixava sair o som do nome dele. E para eles cruzarem lá o caminho das bruxas, eles têm que estar com um coven, tem que ter um coven. Então, a Agatha vai atrás da Lilia Calderu para poder convencer ela a entrar no coven. E, a princípio, ela não topa, ela não quer participar do coven, só que aí ela tem uma previsão, tem uma premonição, e começa a escrever alguns nomes numa folha, dizendo que é esse que tem que ser o coven da Agatha, e o nome dela está entre as pessoas do coven que ela anotou. Então, ela tinha que fazer parte do coven, e tinha mais 3 nomes. Bom, e os nomes que estavam lá na lista eram 4 nomes. Um era o nome da Lilia Calderu, o outro era da Jen e o outro era da Sharon. Só que tinha mais um que não tinha sido revelado, mas depois no episódio revela que não era um nome, era um desenho de um coração negro. Então ali as bruxas acabam se reunindo para poder tentar cruzar o caminho das bruxas. Então elas começam a cantar a música do caminho das bruxas, e ela já dá um grande spoiler pra gente essa música. A música diz que elas vão ter que passar por provações para chegar até o final. E aí elas conseguem abrir o caminho das bruxas e conseguem entrar para poder cruzar esse caminho.
Gente, agora no episódio 3, os efeitos visuais, o CGI tá maravilhoso, impressionante, maravilhoso. Esse terceiro episódio, assim, em questão de estética, tudo muito bonito, muito bem feito. O episódio fala muito sobre o caminho das bruxas, sobre as regras do caminho das bruxas, sobre elas tomarem decisões, sobre as provações, e fica claro que ali elas não podem deixar sair do caminho das bruxas, a não ser cruzando todo o caminho das bruxas até o fim. Bom, e aqui nesse terceiro episódio a gente tem uma revelação, tem uma explicação do que é aquele símbolo que fica assim na boca do jovem quando ele tenta falar o nome dele. Aquilo ali é um feitiço chamado sigilo, que uma bruxa, um bruxo, lançou nele para que esconder a identidade dele de outras bruxas. De novo, quem é você? Eu sou. Mas que coisa! Alguém colocou um sigilo nesse menino. E ali a Agatha fala que no caminho das bruxas vai ter uma provação para cada habilidade. Então vai ser 5 provações, uma para cada habilidade. Bom, e esse episódio é o episódio que é a aprovação da água. E já nesse episódio a série já vai dando a entender que o jovem é o filho da Wanda, o Billy Maximoff. E a internet foi a loucura com isso, criando várias teorias, e eu amei, assim, até eu gravei um videozinho lá pro Instagram. Bom, e na aprovação da água, chega um certo momento em que o jovem encontra, tipo, uma dica do que vai ser a aprovação. E a aprovação era que eles iam ter que tomar vinho. Tinham 5 taças de vinho e 5 bruxas, então cada bruxa ia ter que tomar uma taça. E aí acontece que elas tomam esse vinho, começam a ter algumas alucinações, e elas têm que fazer uma poção enquanto elas têm essas alucinações. E nessa poção eles têm que colocar um fio de cabelo de cada uma delas. Então elas colocam o fio de cabelo menos o da Sharon. E todas elas tomam essa poção, só que a Sharon tá desmaiada e ela bota a poção pra ela tomar também. E todas conseguem sair dali, só que a Sharon acaba morrendo no final desse episódio. Bom, e eu quase esquecendo de falar que nesse episódio as bruxas contam para o jovem a história do que aconteceu com o filho da Agatha, né? Só que a gente não sabe se isso, até esse momento a gente não sabia se era isso mesmo que tinha acontecido. A bruxa conta para ele que ela trocou a alma do filho dela pelo Darkhold, mas até então a gente não sabia se essa história era verdade ou não. E também no fim desse episódio eu fiquei com a dúvida. Será se a Sharon morreu porque ela não colocou o fio do cabelo dela na poção? Ou foi alguma complicação da poção? Ou porque ela tomou 2 taças de vinho? Não sei, a gente não sabe. Até o final desse episódio não falou nada pra gente se era isso ou não. Bom, o 4º episódio começa com a Agatha falando com o corpo da Sharon, falando: eu não sabia eu não pensei que você fosse assim. E eu fiquei pensando, assim como, o que ela tá falando, o que ela tá querendo falar? Não entendi aí, mas depois vai ser explicado isso daí. Mas no momento a gente não entendeu porque ela tava falando isso. E ali também passa a Agatha falando que quando ela entrou com o coven dela antes no caminho das bruxas, aí perguntaram pra ela quantas saíram, ela faz uma. Só que assim, dá a entender que a pessoa que saiu foi só ela que saiu, porque ela faz uma como se estivesse apontando pra si mesma. Então ali fica o questionamento, ela saiu sozinha ou saiu com outra pessoa nesse episódio? Deu a entender isso, que ela saiu sozinha e que o resto do coven morreu. Ou se ela saiu junto com outra bruxa, talvez tenha sido a Rio Vital. Mas ali nesse episódio ainda não teve uma confirmação. Aí no 4º episódio, já que eu tô falando episódio por episódio, então vou voltar assim fazendo as revelações de acordo com cada episódio aqui pra vocês. Bom, e nesse episódio é o episódio da aprovação do fogo. E tem um musical maravilhoso que eu gostei muito delas cantando a música do Caminho das Bruxas. E eu amei, ficou maravilhoso esse musical. Funcionou muito na série. Assim, gente, esse episódio tentou muito botar na nossa cabeça que o jovem era o filho da Agatha. Porque ela ficava dando a entender que estava pensando que o jovem era o filho dela. Então esse episódio ficou tentando colocar isso na nossa cabeça, que o jovem era o filho da Agatha. Bom, e aqui agora vamos para o episódio 5. Eu amei ver as bruxas criando as vassouras delas, assim, pegando galhos das árvores e criando as vassouras voadoras. Amei, achei maravilhoso. E nesse episódio, as 7 de Salem conseguiram entrar lá no caminho das bruxas. Então, elas tinham que cruzar o caminho das bruxas, terminar o caminho das bruxas o mais rápido possível, porque as rivais delas estavam chegando cada vez mais próximo. Então, elas tinham que cruzar esse caminho o mais rápido possível. Eu esqueci de falar uma coisa, que quando a Sharon morre, a Rio ela aparece e fica ali junto com o Coven.
E a aprovação desse episódio é a aprovação da Agatha, onde eles têm que usar uma tábua Ouija para se comunicar com espíritos. E nesse momento aí onde elas estão com a tábua Ouija, elas perguntam quem está falando, quem é o espírito que está falando. E ele fala que é a morte. E a Hilfidal começa a rir. E depois o espírito revela que não era a morte, que sim era a mãe da Agatha em busca de vingança por ela ter matado todo o Coven. Bom, e depois outro espírito também fala através da tábua Ouija, que é o espírito do Nicholas Squat, o filho da Agatha. E quando esse nome é pronunciado, tudo para. E depois elas conseguem passar pela aprovação. E nessa hora é a minha hora preferida, a parte preferida do episódio, que é quando a Agatha olha para os jovens bem assim: você é parecido com a sua mãe. Você é muito igual à sua mãe. E aí eles têm assim tipo, uma discussão, só que aí a Agatha vira as costas para poder e continuar o ritual. E ele controla as outras bruxas e joga a Agatha e as outras bruxas para fora do caminho das bruxas. E esse foi o fim do 5º episódio. E o mais magnífico, melhor de tudo, foi ver ele se tornando ali o Wiccan, que ele tá com a coroa igual a da Wanda, da Feiticeira Escarlate, só que sendo azul. Eu amei esse episódio, foi o meu preferido. Até esse episódio, que é o episódio 5, ele tem sido o meu preferido, mas tem outros aí que são melhores, tá? Já vou adiantando.